Boa noite, turminha do 8º ano. Eu venho fazer essa videoaula para ajudar vocês na resolução das atividades propostas da página 106 à página 114. Lá no Homeschool, eu fiz várias indicações de videoaulas propostas do próprio Poliedro, mas eu resolvi fazer uma explicação minha mesmo, quem sabe, né, ajuda a esclarecer melhor para vocês. Então vamos lá. Primeiro tópico é sobre o cálculo de uma raiz cúbica. Como que a gente calcula uma raiz cúbica? Primeiro passo é que pode ser mentalmente. Quem é a raiz cúbica de 125? Que número ao cubo dá 125? Que número ele vezes ele mesmo dá 125? É o 5? Então, não houve necessidade de fazer procedimento nenhum, dá para fazer de cabeça nesse caso. Agora, a raiz cúbica de 512. Pode ser que algumas pessoas já saibam que número ao cubo dá 512, mas o aluno que não souber, ele vai usar uma estratégia que a gente já estudou esse ano e já estudamos no 6º ano, que é a fatoração. Você vai lá, pega o 512 e vai fatorar, vai dividir pelos números primos. Primeiro número primo, dá por 2, dá 256, dá por 2 de novo, 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Aqui só deu fatores número 2, né? Como é uma raiz cúbica, nós vamos juntar os fatores repetidos de 3 em 3. E aí nós vamos descobrir que o 512 fatorado nada mais é que 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo. Voltando aqui, raiz cúbica de 512, então, é a raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo. E como eu sempre expliquei para vocês, quem é a operação inversa da raiz cúbica? É um número elevado ao cubo, são operações inversas. Deixa eu explicar isso melhor, como assim? Se eu preciso tirar a raiz cúbica, por exemplo, de 1000, eu sei que o 1000 é 10 ao cubo. Então, a raiz cúbica corta o ao cubo. Então, quem é a raiz cúbica de 1000? É o 10. Que número ao cubo dá 1000? É o 10. Tá certo? Então, aqui a gente usa essa ideia. A raiz cúbica corta os expoentes 3. O que sobrou, então? 2 vezes 2 vezes 2. 8. Quem é o número ao cubo que dá 512? É o 8. Tá? Então, quando você não souber achar a raiz cúbica mentalmente, você pode usar a fatoração. E a raiz cúbica de um número decimal? Como eu faço? Dá para fatorar decimal? Nós já sabemos que toda vez que eu preciso tirar a raiz de um decimal, eu coloco esse decimal na forma fracionária. 216 milésimos. Ah lá. Aí como que eu tiro a raiz cúbica de uma fração? Basta eu tirar a raiz cúbica do numerador e a raiz cúbica do denominador. Do denominador, raiz cúbica de 1000 nós acabamos de fazer, é o 10. E do numerador, raiz cúbica de 216, se você não souber, você pode fazer a fatoração do 216 aqui para descobrir, mas para agilizar o nosso tempo, raiz cúbica de 216 é o 6. 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216. Então, 6 décimos. Aí você volta para a forma decimal, 6 décimos, certo? E a raiz cúbica de um número negativo? Ah, professora, não existe. Existe. Não existe raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta de negativo, não. Raiz de índice par de negativo não existe, agora de índice ímpar existe. Quem é a raiz cúbica do menos 8? Que número ao cubo vai dar menos 8? Bom, tem que ser um número negativo para ao cubo dar negativo. Agora, para dar 8, quem ao cubo dá 8? É o 2. Ah lá, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, toda vez que eu for tirar a raiz cúbica de um negativo, vai dar um número negativo. Não tem como dar positivo. Bom, e raízes com outro índice? No nosso livro vai trazer raiz quarta, raiz quinta. Como que você faz?
Raiz quarta de 1296. Quem é a quarta da 1296? Ah, não sei. Então, você vai e fatora o 1296. Por 2, 648. Por 2, 324. Por 2, 162. Por 2, 81. E 81 é ímpar, não dá por 2. Dá por 3, dá 27. Por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Acabou a fatoração. Raiz quarta, você vai juntar os fatores repetidos de 4 em 4. Na cúbica de 3 em 3, na quarta de 4 em 4. Então, vai ficar a raiz quarta de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 à quarta. E 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 3 à quarta. Ah lá, raiz quarta, corta os expoentes 4. O que sobrou? 2 vezes 3, 6. Então, que número a quarta dá 1296? É o 6. Então, o procedimento da fatoração ele é infalível para qualquer índice que a raiz tiver, tá certo? Expoente fracionário. O expoente fracionário agora é uma novidade para nós, a gente não viu antes. O que vocês precisam saber? Que toda vez que eu tiver uma base elevada a uma fração, nós estávamos acostumados a ter uma fração elevada ao expoente. Isso a gente tira de letra. 2 ao cubo, 8. 3 ao cubo, 27. Ah, inclusive, com expoente negativo a gente já aprendeu, né? Como é que faz com expoente negativo mesmo? Expoente negativo manda inverter a base. Então, 1/4 vira 4 ao quadrado, 16. Então, nós estávamos acostumados com a base fracionária. Agora é o expoente que é fracionário. O que faz nesse caso? Toda vez que o expoente é fracionário, a minha potência vai virar um radical. É uma regra, toda vez. Mas que tipo de radical? Raiz quadrada, cúbica? É o denominador que determina. É o n aqui no caso. E dentro do radical, professora, quem vai ser o radicando? O radicando é a base A elevada ao m, numerador. Então, toda vez que tiver expoente fracionário, nós vamos ter que aplicar essa regrinha. Então, vamos ver alguns exemplos. 100 elevado a meio. Então, vai virar raiz. De que tipo? Olha o denominador. Quadrada. De quem? Do 100 elevado a 1. 100 elevado a 1 é 100 mesmo. Raiz quadrada de 100, 10. 27 elevado a 1/3 vai virar raiz. De que tipo? Olha o denominador. Raiz cúbica. De 27 a primeira. 27 a primeira é 27 mesmo. Raiz cúbica de 27. Quem é o cubo da 27? É o 3. Ah, mas sempre vai dar raiz exata, racional? Não, às vezes vai dar irracional. Vamos ver que a gente já chega numa aqui. 8 elevado a 2/3 vai virar raiz. Raiz cúbica do 8 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. Raiz cúbica de 64. É exata? Tem um número inteiro que é o cubo de 64? Tem, é o 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, por enquanto, está dando tudo raiz racional. Tudo pertencente aos racionais, né? Agora, vamos ver aqui. 15 elevado a 1/4. Então, vai ficar raiz quarta do 15 à primeira. Raiz quarta de 15. Que número a quarta dá 15? Aí não tem, é um número irracional, é uma raiz não exata. Então, a gente para aqui. Pertence aos irracionais, é uma raiz não exata. É um número decimal, infinito e não periódico, certo? Então, guardem isso. Expoente fracionário sempre vai terminar em radical. O que mais? Isso aqui foi a novidade aí do capítulo. Propriedades dos radicais, vocês já sabem muitas delas. A primeira, raiz enésima de A elevado a N. O que acontece? Toda vez que o índice é igual ao expoente, cancela. Vai dar o próprio A. Ah, mas a gente já sabia isso, tanto é nas fatorações. A gente já fazia isso na fatoração. Por exemplo, raiz quadrada de 36. O 36 é 6 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 36, a raiz quadrada corta com o quadrado, é 6. Olha lá.
Raiz cúbica do 8 ao cubo. O índice é igual ao expoente, então corta, é o 8. Nós já sabíamos disso, porque nós fazíamos isso aqui, ó, nas fatorações. A gente cancelava quando o índice era igual ao expoente. Então, é uma propriedade que a gente já sabe. A gente já aplicava ela antes. Agora aqui, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Esse cúbico aqui não está aparecendo direito. O que é a segunda propriedade que lá no livro está explicando direitinho? É que quando eu tenho um radical, então vamos supor, raiz enésima de 1a elevado a m. Eu posso achar um radical equivalente se eu multiplico tanto o n como o m por um mesmo número. Igual quando a gente acha a fração equivalente, por exemplo, 2 nonos. Se eu quiser achar uma fração equivalente, eu não posso multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número? Eu não acho uma fração equivalente? O radical é a mesma coisa. Se eu multiplicar o índice e o expoente por um mesmo número, eu encontro uma raiz equivalente. Então aqui, por exemplo, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Vamos supor que eu optei por multiplicar por 2. Aí, em vez de raiz cúbica, vai virar raiz sexta. E em vez de 2 ao quadrado, vai ficar 2 à quarta. Eu achei uma raiz equivalente. Mas o que a gente mais usa não é multiplicar o índice e o expoente pelo mesmo número. O que a gente mais usa é dividir o índice e o expoente pelo mesmo número. Igual a gente faz com as frações lá. Vira e mexe, eu não falo para vocês que fração a gente sempre apresenta na forma simplificada. Por exemplo, 18/50. Dá para simplificar dividindo por 2. Dá 9/25. Chama fração irredutível, né? Aqui, raiz oitava de 5/10 é uma raiz que dá para simplificar, para facilitar o cálculo. A gente observa que o índice e o expoente são divisíveis por 2. Então, a gente divide na intenção de simplificar. Em vez de raiz oitava, vai ficar raiz quarta. E em vez de 5/10, dividindo 10 por 2, vai ficar 5/5. Aí não dá para simplificar mais. Está simplificada ao máximo, certo? Terceira propriedade. Quando dentro de uma raiz eu tenho uma multiplicação. Como é que eu resolvo? Tem aluno que vai fazer 25 vezes 9, dá 225 e vai tirar a raiz, correto? Mas tem uma propriedade. Toda vez que eu vou tirar a raiz de uma multiplicação, eu posso tirar a raiz do primeiro fator, raiz de 25, 5. Posso tirar a raiz do segundo fator, raiz de 9, 3. 5 vezes 3, 15. Não há necessidade de multiplicar, ver quanto dá e tirar a raiz no final. Eu posso já tirar direto. Ah, mas isso aqui, raiz de 18 não é exata, nem raiz de 2. Como é que eu posso fazer essa multiplicação aqui? Aí eu vou te falar. Quando eu tenho uma raiz de uma multiplicação, eu não posso tirar a raiz dos fatores isoladamente. E quando eu tenho uma multiplicação de raízes, eu posso juntar tudo numa raiz só. Raiz de 18 vezes raiz de 2 é raiz de 18 vezes 2. Por que eu posso juntar tudo num radical só? Porque elas têm o mesmo índice, as duas são raízes quadradas. Não poderia se uma fosse quadrada e a outra cúbica, aí não poderia. Aí 18 vezes 2, 36. Raiz de 36, 6. Raiz de 900. Ah, eu já sei de cabeça, é 30. 30 vezes 30, 900. Perfeito? Mas eu poderia fazer assim, ó. 900 é 9 vezes 100. Correto? Quem é a raiz de 9? 3. Quem é a raiz de 100? 10. 3 vezes 10, 30. Tá vendo, ó? Então, eu posso tirar a raiz isoladamente. Eu posso pegar o 900 e colocar numa forma fatorada e tirar a raiz de cada fator. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 108. Vamos juntar tudo numa raiz só. Multiplicação de raízes de mesmo índice, eu posso fazer isso. Fica a raiz cúbica de 2 vezes 108. 2 vezes 108, 216. Raiz cúbica de 216. Nós não fizemos? Quem é o cubo da 216? Fizemos, olha lá, ó. Raiz cúbica de 216 é o 6. E por último, como que tira a raiz de uma fração? Ah, nós já fazíamos isso em sala.
Tira a raiz do numerador primeiro, tira a raiz do denominador. Ah, então quando eu tenho raiz de uma divisão, eu posso separar em duas divisõezinhas? Posso. Raiz de 25, 5. Raiz de 49, 7. Olha lá. Então aqui eu tinha uma única raiz, eu separei em duas. E aqui que elas estão separadas em duas? Eu posso tirar a raiz de cima, tirar a raiz de baixo, beleza? Ou, como são duas raízes cúbicas, tem o mesmo índice, eu posso juntar tudo numa raiz cúbica só. Raiz cúbica de 64 milésimos. Olha lá. Posso juntar tudo numa só. E no fim das contas eu vou ter que tirar a raiz cúbica. Raiz cúbica de 64 é 4, raiz cúbica de 1000 é 10, então deu 4 décimos. 4 décimos, tanto na forma decimal quanto na forma fracionária. Bom, essas são algumas dicas. Nosso livro tem muito mais explicação. Lá na Homeschool tem várias sugestões de videoaula que eu passei para vocês, tá? E essa aqui é mais uma ferramenta de auxílio para vocês. Tchau, tchau, até mais!